Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu estou aqui para te trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Dessa vez estamos num cenário completamente diferente, nós estamos no parque da cidade onde eu moro e eu decidi fazer isso, pessoal, porque hoje é um dia na realidade muito especial. Um dia que Deus ele marcou essa data para poder primeiro te encontrar e também hoje é o dia do meu aniversário. Um dia que eu decidi usar também para poder glorificar o Senhor naquilo que Ele me criou para fazer. Porque eu acredito que um dia não seria completo. Um dia que Deus me deu e me abençoou, um ano que Deus me abençoou, ele não seria completo se eu não estivesse exatamente fazendo isso aqui hoje, pregando a palavra, te trazendo uma direção, um direcionamento que pode te ajudar e pode ajudar muitas e muitas pessoas. Então eu gostaria de pedir, se você acredita no que nós fazemos aqui, que você possa todos os dias pegar essa mensagem e compartilhar, e não só essa mensagem, mas pegar todas as mensagens que para você fazerem sentido e compartilhar com as pessoas. Seja um missionário digital, abençoe a vida das pessoas e também seja abençoado. Pessoal, o tema que Deus colocou no meu coração hoje fala sobre muito identidade. É uma temática muito interessante porque hoje em dia existem várias pessoas falando sobre identidade. Sabe, eu vi vídeos de várias pessoas, delas ensinando sobre propósito, identidade, desde os mais entendidos até os menos experientes, assim como eu. Mas eu não quero falar de algo que eu não saiba, eu não quero falar de algo que eu não viva, eu quero falar de algo que eu consigo entender hoje e por isso eu quero passar para você. Eu quero falar de algo que eu sei que pode transformar a tua existência, a tua trajetória nessa terra, assim como transforma a minha vida. Porque antes de eu saber a minha identidade, eu não fazia ideia do que fazer. Eu não fazia ideia, por exemplo, de como selecionar pessoas para entrar em círculos mais íntimos de amizade comigo. Eu não sabia em que ambientes eu deveria estar, apesar de ser ensinado. Eu não entendia o porquê, na realidade, eu deveria fazer do jeito que me ensinavam. E isso gerava dúvidas e conflitos e, por vezes, até desânimo. Porque eu entendendo que isso aconteceu comigo, que por vezes você fazer coisas que você não entende vai te levar ao desânimo e, por fim, vai te fazer você desistir, eu não quero que isso aconteça com você. Ainda mais na sua vida com Deus, porque eu acredito que você tem um chamado, tem um propósito. A sua vida não é um mero acaso. Porque eu acho, não, porque está escrito na palavra, a Bíblia diz que antes mesmo de você nascer, o Pai já tinha planos a seu respeito. Ele deu forma no ventre da sua mãe, antes mesmo de você nascer. Às vezes você não foi desejado pelo seu pai ou pela sua mãe. Olha, eu posso te dizer uma coisa, seu pai e sua mãe, se eles não quiseram ter você de fato, acredite, não existe pai melhor do que o nosso Deus. A Bíblia diz, o rei Davi, o grande rei Davi, sabe o que ele fala? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o meu Deus me acolherá. Então não desista da sua vida porque desistiram de você, porque tem alguém que está lutando pela sua vida e já entregou a vida dele por você inclusive. E esse alguém é Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo. E Ele me colocou aqui hoje para poder te ensinar e te dar essa palavra, ou seja, Ele está lutando por você até hoje. Então não desista da sua vida. Não desista dos seus sonhos, não desista dos planos que Deus colocou no seu coração. Não pare de sonhar. Não pare de acreditar que o amanhã virá. Porque como também está escrito na palavra, e é verdade, porque eu experimentei e por isso eu posso falar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã para aqueles que creem no Senhor. Muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. A pergunta que eu te faço é se você quer viver uma vida de justiça. E o que é viver uma vida de justiça? Viver uma vida segundo a vontade poderosa e perfeita do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Lendo a palavra você descobre. Mesmo você sabendo a vontade do Senhor, ainda tem um agravante: críticas. A pergunta e o tema dessa mensagem hoje é esse: quem você vai escutar? Deus ou os fariseus? Porque os dois têm algo em comum. Eles vão te falar coisas sobre a sua identidade, mas tem uma coisa que difere entre eles. Um é falso, outro é verdadeiro. Como você vai saber qual é o verdadeiro ou falso? Então eu te digo que você só descobre o que é verdadeiro ou falso na vida quando você experimenta a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. A verdade é o que liberta, a verdade é o que está na palavra, porque a verdade ela vai te levar para um caminho que você vai até correr. E você pode até se cansar, mas as suas forças vão ser restabelecidas logo pela manhã. Porque muitas vezes você andava num caminho que as pessoas falavam que você deveria seguir, você se cansou, você não entendeu por que você deveria fazer isso e por isso você desistiu e parou.
E por vezes você faz isso até mesmo com as coisas do Senhor. Talvez porque você está fazendo coisas para Deus, mas sem entender o porquê Ele te pede. Talvez você está fazendo isso, mas você não entende a sua identidade, por isso não faz sentido. E tudo aquilo que não faz sentido na nossa cabeça fica chato, fica difícil de entender. Então por isso que eu quero te ensinar hoje. Sabe, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que crítica é uma coisa inerente ao ser humano. É uma coisa que todo ser humano vai passar. Tem coisas que são inevitáveis na nossa vida. E uma delas é a crítica. A crítica é uma coisa que todo ser humano, seja bom ou ruim, eu não estou falando de pessoas boas ou pessoas más. Eu estou falando, independente daquilo que você faça, você vai ser criticado. Porque você é um ser humano sendo avaliado por outros seres humanos. Esse é o problema. Se você viver consoante aquilo que as pessoas falam ao teu respeito, você vai ficar maluco. Você vai desenvolver sérios problemas emocionais, sérios problemas, por exemplo, relacionados à sua identidade. E aí começa a vir uma confusão emocional, uma confusão mental. Elas começam a não acreditar em nada. Elas começam a desistir do plano perfeito do Senhor. Elas começam a desistir daquilo que elas foram chamadas de verdade, porque elas não sabem aquilo que é verdade. Porque para elas, na cabeça delas, é como se eu falasse para elas que elas são, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Esse blazer aqui, ele é azul. Você vê que ele é azul. Mas é a mesma coisa que eu chegasse para essa pessoa e falasse, não, esse blazer aqui é preto. Para ela é assim, por incrível que pareça. Porque a mentira se tornou tão, sabe, entranhada na visão dela. Ela está tão cega, está tão envolta a trevas, graças a pessoas que feriram ela, que ela já não consegue mais enxergar a verdade. Mas onde havia luz, desde Gênesis, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele já fazia isso. Onde ele via luz, ele preenchia. Então há uma expectativa do Senhor em te preencher hoje. E é por isso que eu estou aqui. O problema é, como é que você vai ser preenchido se você não acredita naquilo que ele te fala? E por que você não acredita? Por causa das críticas? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que o homem mais perfeito do mundo, eu não estou falando do homem que errou como você e eu estamos sujeitos à falha. Ele também estava, mas ele escolhia todos os dias não errar e não errou. Ele foi perfeito e é por isso que ele é nosso exemplo máximo de fé. Passou um homem por essa terra e esse homem perfeito, ele fez tudo certo. Ele não fez nada, ele não pode ser culpado de nada. E ele assumiu uma culpa que não era dele e por isso foi morto. Mas ele não errou, ele em si próprio não errou. Ou seja, ele cometeu nenhum erro e mesmo assim ele passou pelo mesmo que você e eu passamos, ele foi criticado. O problema é que hoje em dia falar que você vai ser criticado pela mesma razão que pessoas gostam de você, outras vão discordar, isso já virou tão comum de falar que talvez você não tenha entendido isso de verdade. Mas eu quero te trazer um entendimento sobre essa frase, porque isso é uma realidade bíblica, é uma realidade da vida. Eu não precisaria da Bíblia para te comprovar isso. Realmente, se você viver empiricamente falando, você vai entender que pessoas vão gostar de você pela mesma razão que outras vão desgostar de você. Talvez você não tenha entendido porque eles não te explicaram da maneira que eu vou te explicar hoje, que é com uma história. O ser humano tem muito mais facilidade de entender coisas quando você percebe através de uma história, porque você consegue se enxergar nessa história. E eu vou te contar a história do homem perfeito que nós acabamos de referir. Quem ele é? Eu estive relendo atualmente os evangelhos, ou seja, a história, a biografia desse homem. E eu acredito que eu tenho um pouco de propriedade para poder te dizer quem Jesus Cristo foi e qual era a missão dele. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Resumidamente, essa era a missão de Jesus Cristo. Ele veio porque Deus o enviou. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Quem é o mundo? Não é a Terra, não é o planeta em si, são as pessoas que estão nesse planeta. Ou seja, Deus amou você e eu de tal forma que Ele enviou o seu Filho para pagar uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar, para que nós possamos ter acesso à salvação. E esse homem com esse propósito maravilhoso, se você parar a pensar, mesmo você acreditando ou não, eu não estou falando que você precisa acreditar em religião, tá? Veja isso como apenas uma história agora. Esse homem com esse propósito tão maravilhoso, apenas tão altruísta, ele veio para fazer o bem e de fato fez. Ele nasceu, cresceu, fez milagres, prodígios, maravilhas. Eu vou te contar alguns. Certa vez esse homem, ele estava passando e ele viu uma viúva levando o seu filho mais novo. Essa viúva já tinha perdido seu marido e agora ela tinha perdido seu filho. E ele viu a amargura, a tristeza dessa viúva e a palavra diz que ele teve compaixão dela. E ele foi lá, tocou nesse caixão e o homem saiu curado, ele levantou. Certa vez esse homem ele estava passando numa cidade e uma multidão o cercou.
e ele já estava cansado de viagem, mas a palavra diz que por ele perceber que esse povo era como ovelhas perdidas, ou seja, sem direção. Uma ovelha, se você não sabe, é o animal mais vulnerável da terra, se ele não tiver a direção de um pastor, porque ele fica lá. Então, a Bíblia diz que Jesus ele via essas pessoas e de fato esse povo era sem direção, eles não tinham direção. Então a palavra diz que, movido por uma íntima compaixão, ele ia lá, curava os seus doentes, ensinava as pessoas e ajudava o povo. Certa vez havia uma multidão pronta para matar uma mulher porque eles pegaram essa multidão num erro. E aí o ser humano, do jeito que ele é, você sabe como é que ele é, nas redes sociais a gente vê muito isso, a cultura do cancelamento. As pessoas elas não querem corrigir umas às outras, na realidade. Elas querem que a vida da pessoa se afunde. E aí a gente pode ver isso, por exemplo, no Twitter, isso acontece muito. E o que aconteceu? Pegaram uma mulher num ato errado, sim, ela cometeu um erro. Só que aí, sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam matar a mulher, apedrejá-la. Então eles chegam para Jesus, que estava sentado num poço, e aí, sabe o que eles falam? Mestre, o que nós devemos fazer? Tentando pegar Jesus, inclusive, para poder matá-lo, e tentando matar a mulher junto. E aí, sabe o que Jesus fala? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então ele salva a vida dessa mulher. Ele resolve um problema que ele não tinha nada a ver, mas as pessoas jogaram nas mãos dele. Outra coisa que o ser humano comum não é capaz de fazer, que é assumir um problema que na realidade não era dele. Ele vai lá, assume. Olha para você ver como é que era esse homem. Esse homem tão perfeito, tão amoroso. Esse homem que revelou quem ele era, sua verdadeira identidade para uma mulher que você e eu talvez não falaríamos, que era uma mulher que tinha uma vida promíscua, por exemplo. Certa vez isso aconteceu. Ele revelou que ele era o salvador da humanidade para uma mulher do povo, inclusive inimigo ao povo dele. Só que aí ele quebra mais uma vez as barreiras sociais de sua época, ele quebra isso, esse protocolo, e aí ele vai lá e por amor, porque aquela mulher precisava daquilo, dá uma injeção de ânimo naquela mulher. E aquela mulher, ela sai e converte a cidade toda e ajuda o ministério de Jesus Cristo. Ou seja, esse homem que não tinha nenhum pecado, nenhum erro, só fazia o bem. Eu te listei várias coisas boas aqui que ele fez. Várias coisas boas. E não tem nada que nós possamos falar que ele fez errado. O maior ato dele, ele morreu numa cruz para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. Então a pergunta que eu te faço é, se um homem tão perfeito quanto esse Jesus Cristo, ele foi xingado, foi criticado. Às vezes os fariseus, eles viam, ou seja, os líderes religiosos da época, os grandes líderes, eles viam Jesus ele realizando um milagre. E sabe o que eles falavam? Esse aí ele não realiza em nome de Deus não, é em nome de demônio. E aí sabe o que Jesus falava? Se Satanás ele luta contra ele próprio, então ele é burro. Resumidamente é isso. Porque ele sabe que um reino dividido não consegue se subsistir. Então, esse homem, ele não respondeu atacando os fariseus de forma nenhuma. Ele respondeu trazendo a verdade da situação. Então, nós podemos notar que mesmo sendo colocado em várias situações difíceis, mesmo sendo criticado, ele sabia do seu propósito e não parava, diferente de você e eu. Por quê? Por que ao invés dele fazer como você e eu fazemos, somos criticados minimamente por vezes, e nós já queremos parar, nós já queremos jogar tudo pro alto, nós já queremos desistir de tudo? Por que ele não fez isso? Mesmo tendo passado por tantas dores, a Bíblia diz, ele era um homem de dores, ele foi um homem de dores. Então, sabe por que ele não desistiu? Porque por causa de duas razões. A primeira delas é porque ele sabia quem ele era. E a segunda razão é porque ele sabia o porquê ele fazia o que fazia. Ele sabia o motivo, ele sabia que ele não fazia por ele próprio, ele sabia que ele fazia para as pessoas. Ele estava lá pelas pessoas, ele estava lá porque ele estava obedecendo a ordem do Pai que o enviou. Ao invés de ouvir a voz dos fariseus, dos líderes religiosos, que inclusive eram para estar fazendo aquilo que ele estava fazendo, ensinando o povo, e não, eles estavam criticando ele, ou seja, não estavam tendo responsabilidade com o povo, estavam colocando fardos pesados no povo e afastando eles do verdadeiro amor de Deus. Não, Jesus Cristo, ele mesmo assim, mesmo sendo criticado por quem deveria fazer o que ele deveria estar fazendo, ele vai lá e traz o amor. Ele vai lá e cumpre a sua missão. Ele não para, ele não desiste. Imagina você se Jesus Cristo tivesse parado como eu e você fazemos. O que seria de nós? O que seria da nossa vida? Nós não teríamos nenhum motivo para viver hoje.
Nós não teríamos nem como estar aqui, nesse ponto em que nós chegamos, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo. Porque minimamente falando, se o sacrifício dele trouxe alguma mudança, se você pegar a história, trouxe uma mudança imensa social. Esquece a Bíblia, esquece a parte, vamos supor, não vou falar religiosa, porque a Bíblia não tem a ver com religião, mas esquece a parte mística, vamos focar só na parte social e histórica da coisa. Jesus Cristo trouxe uma mudança social imensa. E isso aconteceu há 3.000 anos atrás. Porque ele não desistiu da sua missão. Porque ele foi quem ele foi, hoje eu posso ser quem eu sou. E você pode ser quem ele sabe que você é. Você não é o que as pessoas falam que você é. E você também não é aquilo que você pensa ser. Porque a palavra diz que maiores são os pensamentos de Deus. Eles são maiores e melhores. E nós só conseguimos viver os planos dele de verdade quando nós alcançamos um nível de intimidade com ele, a ponto de sonhar aquilo que ele sonha, a ponto de pensar como ele pensa. Isso só acontece quando você se alinha com a palavra. E aí, quando você descobre a sua verdadeira identidade, você não vai ser parado. Porque se eu pegar, por exemplo, Lucas, capítulo 7, versículo 31, Jesus Cristo ele vai deixar uma verdade à tona. A verdade que eu comecei esse vídeo te falando. Ele vai falar de outra forma para os fariseus, mas é exatamente a mesma coisa. Os fariseus, eles como sempre, criticando Jesus Cristo. E aí ele fala em Lucas capítulo 7, versículo 31 adiante. Ele fala o seguinte: olha, vocês são como aquelas crianças onde dizem o seguinte: cantamos um lamento e vocês não se entristeceram. Cantamos um cântico de alegria e vocês não se alegraram. Vocês são como aquelas crianças que se recusam a brincar. Veio, por exemplo, João Batista a vocês, ele não comendo, ou seja, ele fazendo jejum, ele pregando no deserto, e vocês falavam que ele fazia a obra dele por demônios. E agora vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês o julgam, falando que ele é amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, nada do que for colocado diante de vocês vai servir. Vocês vão rejeitar. Cuidado com isso, porque sabedoria não é nada se não for colocado em prática. Isso está em Lucas capítulo 7, no versículo 31, até o final. Então, Jesus Cristo ele traz essa verdade à tona. Não adianta você tentar agradar aquele que está ferido. Não adianta você tentar se guiar por aquilo que as pessoas que não sabem do teu propósito e só querem te colocar à prova, elas falam. Não adianta. Por que Jesus ele continuava seguindo pro alvo? Porque essa era a vontade do Pai. Ele sabia o porquê ele fazia o que fazia. Jesus Cristo ele é um exemplo para a nossa vida porque nós estamos tentando o tempo todo fazer coisas e planejar coisas sem saber a nossa identidade. Isso vai tornar a nossa vida um inferno. Isso vai fazer com que a nossa vida fracasse muito mais facilmente. Porque eu, por exemplo, antes de eu saber a minha identidade, sabe o que é o máximo que eu almejava? E eu conto meu testemunho várias vezes, eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar de novo porque essa é a verdade, porque eu gosto que você entenda isso, que os planos do ser humano são pequenos e medíocres comparado àquilo que Deus tem preparado para ele. E o meu plano, humanamente falando, era apenas ser um youtuber de videogame, de jogos, como a maioria das pessoas. Mas isso nunca iria me realizar, só me fez perder tempo. Claro, me ensinou algumas coisas, mas hoje em dia eu não uso aquilo para nada. Só uso para ser o meu testemunho. Então, eu te digo que não vale a pena você viver um segundo que seja da sua vida sem estar consoante à vontade do Pai. Só assim você vai conseguir cumprir o seu propósito. Só assim você vai descobrir que você tem um propósito. E só assim você vai ser liberto de verdade, porque não existe liberdade fora de Jesus Cristo. E se alguém disser o contrário, acredite, ele é mentiroso. Porque o mundo, por exemplo, a sociedade tenta, entre aspas, nos libertar, mas não liberta. Porque não tem como você libertar um escravo sem ensinar ele aquilo que é liberdade de fato. Não tem como. Não tem como você libertar um escravo sem você ensinar aquilo que é liberdade de fato. Por exemplo, os escravos, você sabe que um período da humanidade foi a escravidão. Sabe o que um escravo fazia muitas vezes aqui no Brasil? Ele era liberto, tinha carta de alforria, e aí sabe o que acontecia? Ele ia lá e comprava um escravo para ele. Ou seja, ele tinha uma mente de escravo. Isso faz algum sentido? Não. Essa é a nossa sociedade na atualidade também. Talvez não exista escravatura da forma como existia antigamente. Mas acredite, os escravos de si próprios são imensos. Os escravos de outras pessoas, por causa que não sabem a sua verdadeira identidade, são imensos hoje. Porque eles falam, pessoas
e talvez até bem intencionados, eles falam o seguinte: o caminho é por aqui, o caminho é lá. Não, o caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que o cristianismo funciona e por que a igreja nunca vai parar de crescer? Porque a verdade que a igreja prega é Jesus Cristo. Enquanto essa verdade for pregada, a igreja vai prevalecer e os portões do inferno jamais prevalecerão. A verdade que Jesus Cristo prega é que você pode ser livre nele. Sabe como é que você é livre em Jesus Cristo? Quando você o segue. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, tome ela todos os dias e siga-me. Aquele que amar mais pai, mãe, filhos, o seu propósito, a sua própria vida, não é digno de mim. É pesado ouvir isso, né? Mas só assim você alcança a sua verdadeira liberdade. Quando você não começa a depender de ninguém, a não ser Jesus Cristo. Quando você começa só a ser dependente de Deus, a sua vida começa a caminhar. Você começa a viver de verdade e não apenas existir. Porque antes você só vivia, agora você vai viver. Antes você só existia, agora você vai viver de verdade. E é isso que Jesus Cristo quer para a sua vida. Ele quer que você seja luz, luz na escuridão. Sejam sal da terra, ou seja, façam com que o gosto pela vida seja apurado. Mas não o gosto pela vida profana, mas pela vida que eu apresento a vocês. Jesus Cristo fala. Então eu te digo, se você quer ser liberto hoje, se você quer ter uma vida completa, se você quer viver de verdade, tendo um propósito que permanecerá e não vai cair no esquecimento, se você quer ajudar as pessoas de verdade, se ajudando, se libertando, só tem um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. O caminho é Ele, ler a palavra dEle, e meditar na palavra dEle, e praticar a palavra dEle, e viver com fé. E eu não estou te falando que as críticas vão parar, porque como você pode ter notado na história até agora, a crítica a Jesus Cristo foi uma parte crescente em seu ministério. A Bíblia diz: muitas serão as aflições do justo, mas tem de bom ânimo. Jesus Cristo fala isso: eu venci o mundo. Em Salmos, o rei Davi ele fala: o justo passa por muitas aflições, mas Deus o livra de todas. Essa é a grande diferença entre o ímpio e o justo. Os dois passam pela dificuldade, só que só um prevalece. E quem prevalece é aquele que está debaixo da poderosa mão de Deus, que é o Deus de Israel, Jesus Cristo, Jeová Jireh, o Todo-Poderoso, Elohim, El Shaddai e Adonai. Esse é o nosso Deus. Então, enquanto você não entregar a sua vida para Ele, você vai continuar sendo escravo de si próprio, sendo escravo daquilo que as pessoas falam. E você nunca vai descobrir a sua verdadeira identidade. Porque as pessoas o tempo todo elas vão falar: não, você é isso, não, você é aquilo, não, você não presta, aquilo que você faz é errado, aquilo que você faz não serve. E enquanto você continuar ouvindo isso, a sua vida vai ser confusa, você não vai ter uma vida, você só vai existir. Então comece a viver de verdade através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Só existe vida nele, só existe amor verdadeiro nele, só existe paz verdadeira nele. A Bíblia diz, Jesus Cristo ele fala: e eu não dou a paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz de 5 segundos e depois vem com culpa. Mas eu dou a paz que excede todo entendimento. A paz que, independente do problema, você está em paz, porque você tem a mim. Então entrega a sua vida para Ele hoje. É isso que eu estou te convidando. Em 19 anos, essa é a melhor mensagem que eu posso te entregar. Em 19 anos da minha vida, essa é a melhor mensagem que eu tenho hoje para poder te entregar. A mensagem da salvação. Eu nunca conheci alguém que não tinha Jesus Cristo e conseguia viver uma vida de verdade. Viver uma vida liberta de verdade e com sentido. Nunca. Nunca consegui. Você pode até me mostrar alguém, mas acredite, o ímpio tem a aparência de que prospera. A Bíblia já relata isso. Só que é por um tempo. Depois ela passa. E tem pessoas que realmente podem ter até uma vida boa aqui na Terra, porque o que garante que nós tenhamos uma vida boa aqui na Terra são os princípios que nós cumprimos na Bíblia, mesmo às vezes sem conhecê-los. Porque existem várias pessoas que não conhecem a Bíblia, mas cumprem os princípios de que quem conhece não cumpre. E vão ter uma vida excelente aqui na Terra. Mas quando chegar a conta no fim, que é a salvação, tudo que ele fez aqui nessa Terra vai ficar perdido. Vai ficar no mar do esquecimento. Agora, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então eu te convido a fazer isso hoje, a perseverar até o fim por essa causa. A não ser mais confundido nem enganado. Porque a Bíblia diz, o povo padece por falta de conhecimento. Agora você não tem mais desculpa. Você está conhecendo hoje Jesus Cristo. Viva a verdade. Viva uma vida de verdade nele e seja transformado. Agora façamos uma oração, se você me permitir. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos hoje. Eu quero orar por você.
para que o Espírito Santo te convença da verdade, do juízo, e te convença que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e que você precisa dele. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por mais um dia de vida ao qual o Senhor nos permitiu estar aqui, meu Pai, para poder, meu Deus, pregar a Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, porque essas pessoas, meu Deus, puderam estar aqui ouvindo a Tua Palavra, meu Deus, e a receberem. Obrigado porque mesmo apesar das dificuldades, o Senhor teve misericórdia da minha vida, o Senhor me permitiu, meu Pai, viver uma vida que eu não mereço, mas que o Senhor quis que eu vivesse, meu Pai. Obrigado. Obrigado pela honra, meu Deus, de poder pregar a Tua Palavra, meu Pai, com amor e com zelo. Que essas pessoas, meu Deus, venham pegar aquilo, meu Deus, que receberam do Senhor, meu Pai, hoje, e venham ser transformadas. Que o Espírito Santo venha transformar a vida dessas pessoas hoje e que elas possam viver o novo do Senhor. Como está escrito na Tua Palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você amar esse Deus hoje, você pode ser transformado. Então, meu Pai, eu te peço, por favor, que eles venham te amar de verdade, não porque o Senhor pode fazer muito na vida deles, mas porque o Senhor já fez. E tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer aqui ainda nessa terra é um bônus, mas a salvação é o nosso foco. Então, por favor, meu Pai, que eles venham reconhecer que precisam da Tua salvação. Salva, restaura, cura. Eu não sei a dificuldade, eu não sei a situação, meu Pai. Por favor, transforma e liberta, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória, em Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, eu espero que essa mensagem possa te transformar de verdade, que ela não venha a ser apenas emocionalismo, que ela venha a ser uma mensagem transformadora, porque não sou eu quem faço, quem faz é Deus, e Ele te ama, e é por isso que eu estou aqui hoje, para poder falar do amor desse Deus para você. Então receba em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima mensagem.